Existem mais de 5 bilhões de pessoas vivas na Terra atualmente. Perto de um terço delas, cerca de 1 bilhão e 600 milhões, se identificariam como cristãs. Hoje em dia, a fé cristã está presente em cada continente e em toda a grande área geográfica do mundo, sob cerca de 20 mil correntes diferentes. Mas foi uma fé que a maioria das pessoas rejeitou na época em que nasceu aqui em Jerusalém há 2000 anos. Seu fundador foi morto e seus seguidores, que ficaram conhecidos como cristãos, foram periodicamente torturados e dizimados. O mais poderoso império político que o mundo jamais conheceu usou toda a sua vasta máquina política e legal num esforço estressante para suprimir esta fé poderosa e emergente e falhou. Nesta série de programas, nós conheceremos a Igreja Cristã em seu primeiro período, quando estava sendo atacada. Um período de quase 300 anos, até o Édito de Milão em 313, quando a Igreja finalmente recebeu um status legal. Esta é uma das histórias mais incríveis de que a humanidade teve conhecimento. Nós vamos examinar a fundação da igreja e o modo como ela se desenvolveu, bem como as acusações levantadas contra ela, as perseguições que ameaçaram destruí-la e as histórias dos mártires que preferiram morrer a trair sua fé. E finalmente veremos a transição onde o cristianismo, no começo do século IV, transformou-se não só numa religião legalizada, bem como na fé oficial do Império Romano. Numa distribuição Reborn Video e versão Marshmallow São Paulo, a perseguição e o triunfo da Igreja Primitiva. Parte 1. Formação. Oi, eu sou Russell. Conforme prosseguimos na série, você nos verá representando o papel dos principais personagens desta história, que cobre quase 300 anos. Olá, eu sou Jane. Eu acho que vocês encontrarão um drama impressionante. Uma história repleta de emoção, perigo e suspense. Ela se encaixa com as questões e problemas da vida encontrados em qualquer época. E eu sou Nigel. Nós seremos seus guias enquanto descobrimos como o cristianismo era muito antes de ter tudo aquilo que identificamos com a igreja de hoje em dia. Talvez um bom ponto de partida seria perguntarmos: mas o que é mesmo a igreja? A igreja é realmente um prédio? Ela ainda seria uma igreja se tirássemos os inários e as bíblias. E se o órgão fosse retirado? E se tirássemos a pregação e as batinas do clero? A resposta para todas essas perguntas da Jane seria um sim imediato se você fosse um cristão vivendo no período do cristianismo que examinamos nestes programas. Os primeiros cristãos não tinham nada daquilo em que nós pensamos quando pensamos na igreja atual. Eles não tinham templos, eles não tinham diferentes denominações, nem editoras, nem uma grande burocracia e nem mesmo uma complexa hierarquia. Mesmo assim, eram a igreja. A igreja não era templos, e sim pessoas. Eles só tinham duas coisas que nós consideramos da maior importância, na verdade insubstituíveis, que eram a fé e a comunhão. E ambas as coisas estavam concentradas naquele que tinham por fundador. O cristianismo começou com Jesus de Nazaré e o povo judeu do primeiro século na Palestina. Apesar de ninguém na história ter sido mais pintado por grandes artistas do que Jesus Cristo, nós realmente não temos nenhuma informação específica de como ele parecia. Em todo o Novo Testamento não há nenhuma pista de sua altura, forma ou qualquer outra característica física. Ainda assim, a questão que foi posta quando ele andou sobre a terra é a mesma questão que vem sendo posta até hoje. Quem é Jesus? Nós não possuímos nenhuma biografia completa da vida de Jesus em comparação com as expectativas modernas de uma biografia. Mas existem informações conhecidas sobre ele, tidas como absolutamente certas.
Mesmo aqueles que não o seguem e mesmo aqueles que o desprezam, admitem que pelo menos isto pode ser dito sobre ele. Jesus nasceu numa família humilde, mas ele provém de uma descendência familiar distinta até mesmo para os cuidadosos padrões judaicos. Seus ensinamentos eram tidos como extraordinários e ele ganhou a reputação de alguém que podia realizar maravilhas e milagres. Sua mensagem anunciava o começo de uma ordem completamente nova, resumida na expressão Reino de Deus, que, embora não fosse imediatamente reconhecido ou realizado, seria para sempre. Jesus juntou a seu redor um grupo de seguidores, em sua maioria trabalhadores comuns, e os treinou para que fossem seus mensageiros. Ele causou grande controvérsia e gerou veemente oposição. Foi condenado por líderes judeus e executado na cruz pelas autoridades romanas. Seus seguidores acreditavam e testemunharam que no terceiro dia após sua morte, ele se levantou dos mortos, encontrou-os, conversou e comeu com eles. Os seguidores de Jesus estavam certos de que foi Deus que retirou Jesus dos mortos, assim validando seus pedidos e ensinamentos. Eles ainda acreditavam que Jesus foi divinamente escolhido como Salvador da humanidade, o Senhor a quem todos deviam fé, lealdade e total obediência. E não pode haver dúvida que esses mensageiros acreditaram que eles deveriam levar esta mensagem a todos e a qualquer custo. Eles deveriam chamar todos os povos para se arrependerem e acreditarem em Jesus. E sabemos que eles tomaram essa missão com uma energia memorável e a levaram muito além dos limites de sua terra natal. Jesus era judeu, e muitas de suas pregações aconteceram nesta sinagoga em Cafarnaum, na Galileia, onde ele orou e pregou. Na verdade, acredita-se que as ruínas da sinagoga estejam debaixo deste local. Os primeiros discípulos e apóstolos de Jesus também eram judeus. Eles não se viam como os formadores de uma nova religião ou um grupo dissidente do judaísmo. Ao contrário, eles se enxergavam como leais às suas heranças judaicas e como parte do povo de Israel. Eles também acreditavam nas promessas feitas por Deus para Israel, através de escritos que hoje em dia nós chamamos de Velho Testamento. Logo, nos primeiros anos após a partida de Jesus, seus seguidores continuaram dentro da comunidade judaica. Eles foram ativos em sinagogas, testemunhando e discutindo com seus colegas judeus sobre quem era Jesus e para o que ele conclamava a Israel. As comunidades judaicas estavam espalhadas por todo o Império Romano. Precisava-se de apenas 10 judeus para estabelecer uma sinagoga. Logo, as sinagogas eram formadas em qualquer lugar para onde os judeus fossem. As sinagogas ofereciam um local ideal para espalhar a palavra de Jesus enquanto aumentavam o número de seus discípulos. Naquele tempo, as conversões ao judaísmo eram muito mais frequentes do que hoje em dia. Os não-judeus podiam ir e adorar nas sinagogas, e aqueles que não se tornassem completamente judeus podiam ainda achar um lugar na vida comunitária. Esses adoradores eram conhecidos como os temente a Deus e mostraram-se muito receptivos à mensagem de Jesus. Mas a palavra dele era para todos. Parte das instruções de Jesus eram que se pregasse por todo o mundo. E o mundo, para eles, era o poderoso Império Romano. O Império Romano foi o maior império conhecido da Antiguidade Ocidental, com 50 a 60 milhões de habitantes. Essa é mais ou menos a população da Inglaterra ou da Alemanha hoje em dia, ou aproximadamente 1/5 da população dos Estados Unidos. Ele incluía todas as nações com fronteiras para o mar Mediterrâneo e também partes da Holanda, toda a Bélgica, partes da Alemanha, toda a Áustria e Suíça e a maioria da Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia, Inglaterra, Gales e o sul da Escócia. Roma, com 1,5 milhão de habitantes, era a capital e centro desse vasto domínio geopolítico. Roma era a cidade, mas onde quer que os romanos chegassem, eles construíam novas cidades caso ainda não existissem no local. Portanto, o mundo onde o cristianismo primeiro se difundiu era um mundo urbano. Após Jesus, os apóstolos formaram o esqueleto da igreja. Quase todos os cristãos tradicionais ainda consideram os apóstolos aqueles para quem os mistérios e tesouros da fé foram primeiro revelados. E é claro que alguns nomes dos apóstolos se tornaram os nomes mais populares em todo o mundo ocidental. Quantos homens você conhece chamados João, Tiago, Pedro, Tomás, Filipe ou André? E esses nomes comuns vieram de homens muito comuns. 5 deles eram humildes pescadores. Eles trabalhavam no mar da Galileia. E foi nesta praia que Jesus veio e os convidou para abandonarem sua profissão e segui-lo. E o que aconteceu com esse grupo incomum para quem foi dada a tarefa mais extraordinária depois que Jesus deixou a terra?
O Novo Testamento nos dá uma base sobre a morte de dois dos apóstolos, Judas e Tiago. Judas, que traiu Cristo por 30 peças de prata, se suicidou enforcando-se. Tiago, o filho de Zebedeu, que foi morto pela espada em Jerusalém em 44 DC, provavelmente decapitado. De acordo com a tradição, ele morreu após pregar o evangelho na Espanha. André, conta-se, viajou para Céfia, a região norte do Mar Negro, hoje parte da Rússia. Mas seguramente ele pregou na Ásia Menor, hoje Turquia, e na Grécia, onde conta-se que foi crucificado. Tomé, o incrédulo Tomé, provavelmente pregou na área leste da Síria. A tradição conta que ele pregou tão ao leste onde seria a Índia, e os velhos martomas cristãos o reverenciam como seu fundador. Filipe, pela tradição, pregou o evangelho em Hierápolis, na Ásia Menor, onde converteu a mulher do cônsul romano. Em retaliação, seu marido mandou prender Filipe e matou-o de forma cruel. Mateus, também chamado Levi, tem o crédito de ter escrito o evangelho que leva seu nome. Tradições diferentes o põem pregando em locais tão diferentes como Pérsia e Etiópia. A Bartolomeu também atribuíram-se várias viagens missionárias. Para a Índia com Tomé, de volta à Armênia e também para a Etiópia e para a Arábia Saudita. Existem várias versões de como ele encontrou a morte como mártir. Tiago, o filho de Alfeu, é um dos 3 Tiagos a quem o Novo Testamento se refere, e há certa confusão sobre quem é quem. Mas desse Tiago sabe-se que pregou na Síria, e o historiador judeu Josefos diz que ele foi linchado e apedrejado até a morte. Simão o Zelote, assim conta a história, foi para a Pérsia e morreu por não querer se sacrificar ao Deus Sol. Matias foi o apóstolo escolhido para o lugar de Judas. A tradição o manda para a Síria com André e para a morte na fogueira. O apóstolo João é o único do grupo que acredita-se morreu de causas naturais na velhice. Ele foi o líder da igreja na área de Efésios e foi quem tomou conta de Maria, mãe de Jesus, em sua casa. Durante a perseguição no reinado de Domiciano nos anos 90, ele foi exilado na ilha de Pátimos, no Mar Egeu. A ele acredita-se ter escrito o último dos livros do Novo Testamento, o Apocalipse de João. Se eles foram mesmo a todos os lugares que se diz, podemos verificar que os apóstolos cobriram uma área imensa, levando as suas mensagens de Jesus. Mas nós reenfatizamos que é impossível saber onde terminam os fatos históricos e onde começa a lenda. Geralmente acredita-se que houve fatos reais que deram origem às lendas, que foram aumentadas com o passar do tempo. Mas para 2 dos apóstolos, Pedro e Paulo, temos mais informações que são consideradas verdadeiras. Após a ressurreição, Pedro, o homem que traiu Jesus, foi restabelecido pelo Senhor no mar da Galileia. Desde lá, Pedro se transformou na base e fundação da nova igreja. Ele foi o primeiro pregador público, o primeiro evangelista. Ele os defendeu em frente ao Sinédrio. Ele instituiu as jornadas missionárias. Ele foi o primeiro a fazer uma missão com gentios muito antes de Paulo. Quando Paulo finalmente chega a Jerusalém, ele, Pedro, é o professor. Ele o ensina sobre a história de Jesus, sobre o início da igreja. Finalmente, provando ser um grande administrador, ele troca Jerusalém por Roma. Pedro é um dos primeiros cristãos mais bem conhecidos. Ele era um homem como nós. Era um discípulo, apóstolo, mártir. Um discípulo de Jesus, um apóstolo que pregou e declarou o evangelho e lançou as bases da igreja antiga lá em Jerusalém. Um mártir em Roma, junto com Paulo, sob o domínio de Nero. Mas em todos esses papéis, a coisa mais importante foi sua confissão. Quando ele primeiro reconheceu em Jesus o Messias, o que foi prometido, quando ele declarou à Assembleia de Judeus na Páscoa e nos dias que se seguiram, a mesma mensagem de que Jesus seria mesmo o Cristo que tinha de vir. E quando ele morreu em Roma, fiel até o fim à sua confissão. O apóstolo Paulo não foi um dos 12 apóstolos originais de Jesus. Mas quase com certeza, ele foi o maior missionário de Jesus que já viveu. Como um judeu devoto, Paulo foi um perseguidor feroz da igreja. Mas depois participou de uma experiência na estrada, onde Paulo disse que Jesus em pessoa apareceu para ele. Paulo virou um homem obcecado com uma missão na vida.
levar o evangelho de Cristo ao maior número possível de pessoas, sem se importar com o que ele poderia sofrer com isso. Durante uma de suas muitas prisões, Paulo demonstrou seu zelo em uma carta para seu jovem discípulo Timóteo. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça. Graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. E deste Evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre ante os gentios. O caminho de Paulo era ir às sinagogas, mas ele também pregava e ensinava nas ruas, mercados, no Areópago, em colinas e em qualquer lugar em que tivesse um ouvinte. Aqui são as rotas das suas 3 missões principais. Em todo local por onde Paulo passava, alguns respondiam de forma positiva, se tornando discípulos de Cristo. Mas, em geral, encontrava resistência. Normalmente era preso, surrado ou apedrejado antes de ser expulso da cidade. Paulo ajudou a igreja a entender a universalidade da fé mais do que qualquer outro. E isso o envolveu em algumas controvérsias com os apóstolos, incluindo uma discussão com Pedro. Mas, de forma decisiva, ele abriu as portas para que os gentios se tornassem participantes integrais da Irmandade Cristã e distinguiu da herança judaica as partes a serem mantidas das partes opcionais ou que estavam ultrapassadas com a vida de Cristo. Finalmente, Paulo morreu em Roma, onde, segundo dizem, foi decapitado fora da cidade. É fácil de perceber a enorme contribuição que Paulo deu para o início da igreja cristã. Ninguém saberia de verdade como a igreja seria hoje em dia se não fosse por Paulo, pois havia pressões distintas que manteriam um novo movimento dentro da linha do judaísmo. Foi sobretudo Paulo quem viu mais claro que todos os outros que a nova fé não poderia ser confinada dentro dos limites das obrigações judaicas. Ele falou também do mistério que foi dado a ele declarar. E este mistério era o conceito de que o Evangelho de Jesus deveria ser de todos os povos. Ele também era um homem de dons incríveis. Evangelista, professor, fazedor de milagres, profeta, escritor, e muito do Novo Testamento é de sua autoria, pensador teológico. Mas a única coisa que eu gostaria de destacar é que ele era um estrategista, um homem de visão. Alguém que viu que o Evangelho precisava se libertar de restrições judaicas como a obrigatoriedade da circuncisão, se quisesse pertencer a todos os povos do mundo romano. Pouco tempo depois da morte de Paulo, os cristãos começaram a entender mais claramente que eles eram uma comunidade distinta do judaísmo. Apesar disso, a igreja ainda se via como parte de Israel e herdeira das promessas divinas feitas para Israel. Um enorme passo dessa transição pode ser visto nos eventos associados com a revolta judaica contra os romanos em 66 DC. Eusébio, o primeiro grande historiador da igreja, no começo do IV século, reportou que os cristãos em Jerusalém eram continuamente incomodados pelos judeus e muitos deixaram a cidade. Quando a revolta judaica estourou, os cristãos não se alinharam com os judeus e se mudaram para Pela, uma cidade na Transjordânia. Em 70 DC, as forças romanas, lideradas por Tito, o filho do imperador, atacaram e capturaram Jerusalém, destruindo o templo. Hoje, só remanescências restam como o Muro Ocidental ou o Muro das Lamentações, ainda visitado pelos devotos como o local mais sagrado do judaísmo.
Um bando de judeus revoltosos escapou e se refugiou nas fortificações naturais de Massada. Em 2 de maio do ano 73, os judeus sitiados aqui, num número maior que 1000, preferiram cometer suicídio a serem capturados e ressubmetidos aos romanos. A derrota da revolta e a destruição do templo foram os maiores desastres para o povo judeu. Entretanto, eles foram capazes de encontrar a resignação para reorganizar a sua religião em torno da lei judaica. Os conflitos entre cristãos e judeus só se aprofundaram após a mudança dos centros cristãos para outras cidades além de Jerusalém. No final do século, os judeus excluíram os cristãos até de suas sinagogas, mudando seu serviço religioso de forma a incluir uma maldição contra os hereges. Após a morte dos apóstolos, a fé foi levada adiante por aqueles que com eles aprenderam e seus seguidores. Mas não mais encontramos missionários da estatura e efetividade de Paulo abrindo o caminho. Na verdade, não temos muitos arquivos que possam nos dizer como a fé se espalhou ou quem a espalhou. Lembrem-se, até o ano 312 a igreja não era licenciada nem registrada. E junto com o imperador Nero, no começo dos anos 60, ela foi considerada religio brava. Isto é, uma religião mau e depravada, portanto, com status ilegal e sendo considerada como inimiga tanto do Estado como das pessoas. Esse não era o tipo de pessoa a quem vocês construiriam monumentos ou celebrariam em arte pública para a posteridade não esquecer. Ou, se o fizessem, seria de uma forma a ser ridicularizada, como este grafite na parede de uma casa no Monte Palatino, em Roma, que, aliás, é a primeira representação conhecida da crucificação de Cristo. Aqui vocês podem ver, saindo do corpo de um homem, a cabeça de um asno. As palavras de ridicularização são: Alexamenos adora a seu Deus. Entretanto, nós sabemos que a fé se espalhou como um fogo selvagem, abrindo caminho por todo o Império Romano. Agora pare e pense no absurdo dessa tarefa. Um pequeno grupo num remoto canto de um poderoso império. Um grupo considerado uma pequena seita dentro do judaísmo. Lembrando que os judeus não eram bem vistos dentro do império, pois esse grupo se propôs a convencer o mundo para a sua fé. Eles pregavam um compromisso com alguém que morreu como um criminoso desprezado, o que já é bem estranho. E eles ainda afirmavam que ele levantou-se dos mortos e continua vivo através do seu Espírito Sagrado. Esse mundo a quem eles audaciosamente falavam tinha uma lealdade feroz para com suas tradições herdadas e religiões locais. E não era como se os cristãos estivessem pedindo para o mundo abrir espaço para mais um Deus, mais uma fé que podia ser praticada em particular. Porque os romanos eram tolerantes, eles teriam se acomodado a isso. Não. Os cristãos vieram dizendo que seu Deus era o único Deus verdadeiro. Que todos eram obrigados a se arrepender, a mudar suas maneiras pecaminosas e seguir o Cristo, que eles proclamavam ser o Senhor do céu e da terra. Eles eram compelidos pela crença inabalável de que Jesus era o Senhor. E eles tinham a obrigação de levar o Evangelho ao mundo todo. O aqueduto aqui de Cesareia ficou como símbolo visível do poder romano. Ainda assim, as condições no Império do começo do cristianismo para a difusão de uma fé que se autoafirmava para todas as pessoas eram melhores que em qualquer outro período. Na verdade, o historiador cristão Eusébio, escrevendo no IV século daqui de Cesareia, afirmou que Deus havia providencialmente preparado o Império Romano e a situação cultural para a difusão do Evangelho. E ainda antes disso, o teólogo Tertuliano viu o Império e o Imperador como agentes divinos de preservação da sociedade. Perto do ano 200, ele fez essa surpreendente afirmação: devemos respeitar o Imperador como o escolhido de nosso Senhor. Portanto, eu posso dizer que o César é mais nosso do que vosso, apontado como ele foi pelo nosso Deus. Não é de surpreender que o Império não compartilhasse dessa opinião. De modo geral, os cristãos não eram bem vistos. Ainda assim, eles conseguiram tirar vantagem das condições oferecidas pelo Império Romano e se espalharam rapidamente. Através desses primeiros 300 anos, conseguiram se estabelecer na maioria das regiões do Império e em todas as classes sociais. No nosso próximo programa, nós veremos de perto a popularização da fé.
completamente mortos. Esta é a situação da maioria dos cultos e religiões do mundo antigo. Você já encontrou um mitraísta, um maniqueísta, ou um devoto de Ísis, ou então Osíris? Mas mesmo assim, o movimento começado por Jesus sobreviveu. E quanto mais sobrevivia, mais ele crescia e conquistava a devoção de todo o mundo romano e além dele. Nós somos maiores que antigamente e estamos com tudo o que tendes. Cidades, casas, fortes, vilas, sim. E também tribos, campos, palácios, senado e fórum. Tudo o que vos sobrou foram os vossos templos. Após a ressurreição, Jesus disse aos seus seguidores que eles levassem o evangelho para os confins longínquos do mundo. Isso deve ter soado prepotente, até ridículo. Como eles deviam fazer? Só 12 apóstolos, sem meios de divulgação, sem meios financeiros, um grupo minoritário, ameaçado pela perseguição. Era impossível. No nosso primeiro programa, mostramos como o cristianismo emergiu de suas raízes judaicas. Era uma nova fé num mundo que reverenciava a tradição, uma fé universal num mundo leal a divindades locais, uma fé exclusiva num mundo que celebrava a tolerância. De suas raízes na Palestina, como seguidores de um carpinteiro humilde que virou pregador, Jesus de Nazaré, os cristãos se propuseram a levar sua fé para o mundo todo. Num cálculo normal, isto seria impossível, pois os ensinamentos cristãos simplesmente não se encaixavam ou combinavam com as mais sagradas posturas do mundo romano. Mesmo assim, apesar das dificuldades, a fé conseguiu se propagar e, em alguns locais, conseguiu triunfar. O que aconteceu? Parte 2. Expansão. Tudo começou num lugar como esse, uma tumba do primeiro século em Jerusalém. Depois da crucificação, Jesus foi posto em uma tumba como esta. Mas 2 dias depois, a pedra maciça que cobria a entrada foi encontrada deslocada e não havia ninguém na tumba. Seus seguidores disseram que Jesus estava vivo de novo. Eles o viram, lhe falaram e até comeram pão e peixe com ele. Seus seguidores proclamaram: Cristo ressuscitou, e chamaram de a Boa Nova. Para encurtar a história, vamos ver meus 3 colegas da série, Jane, Russell e Nigel. Os discípulos de Cristo se mostraram inconstantes e até mesmo covardes diante da pressão que antecedeu a ressurreição. Mas depois disso, do dia da Páscoa, eles seguiram como mensageiros apaixonados de Jesus, seu Senhor. Mas eles não só o proclamaram como Senhor, eles passaram a vê-lo e anunciá-lo como Senhor e Salvador de todo o mundo. Quando a plenitude dos tempos chegou, como o apóstolo Paulo disse, os discípulos de Cristo se viam como se estivessem debaixo de um mandato divino e por isso levavam as notícias sobre Cristo para todo o mundo. Mas como vocês agiriam, visto que vocês eram poucos e com recursos limitados e nem mesmo tinham um plano de ação? É verdade. Ou seja, Jesus nem mesmo deixou para este seu grupo de seguidores uma estratégia clara. Bom, talvez houvesse uma razão para tanto, Jane. Se eles soubessem o que eles precisariam para levar a coisa adiante, será que algum deles teria tido a fé suficiente para mexer-se e fazê-lo? Para entender como a fé se espalhou, primeiro nós precisamos entender como era o mundo em que ela nasceu. Antes que o poder romano emergisse, alguns séculos antes de Cristo, o conquistador grego Alexandre o Grande acabou com o trabalho rural enquanto aumentava seus domínios. Os gregos adoravam as cidades. É claro que eles tinham seus fazendeiros, mas as cidades eram o local para viver. E os gregos tinham algumas incríveis, como Atenas e Corinto. Em qualquer lugar que Alexandre passasse, ele construiria novas cidades, como Alexandria, ou reconstruiria antigas. Desta forma, as sociedades mediterrâneas se tornaram mais e mais helenizadas, e o grego se tornou uma língua comum falada em quase todo o império. Quando os romanos assumiram, mantiveram esse padrão e continuaram a construir cidades em toda a expansão do império. E onde quer que fossem, levavam consigo seus avançados conhecimentos administrativos e surpreendentes técnicas de engenharia. Imagine as técnicas necessárias para o sistema de aquedutos que eles construíram para o fornecimento de água. Este é o aqueduto construído em Cesareia, na costa do Mediterrâneo, um dos pontos-chave de partida no avanço da Igreja Antiga. Portanto, quando os cristãos começaram a se espalhar pelos domínios romanos, se espalharam por um mundo de cidades, a maioria aldeias, e claro, muito menores do que Roma. Essas cidades estavam unidas por uma incrivelmente bem construída rede rodoviária. Existiam mais de 75 mil quilômetros de estradas, ou 2 vezes a circunferência da Terra.
E a maioria dessas estradas continuaram por mais de 1.500 anos após o fim do Império. E atualmente ainda podem ser vistas ou usadas. Onde as estradas se encontravam com o mar havia bons portos. E a Pax Romana, ou Paz de Roma, garantia que as estradas e mares fossem relativamente seguros, sem perigo de assaltos ou piratas. Também havia um sistema postal eficiente. Com a língua grega falada e compreendida nos principais centros do Império, facilitavam-se as comunicações e viagens governamentais, comerciais e de intercâmbio. As condições não podiam ser melhores para a popularização de ideias. Perto do ano 100, apenas 70 anos após a morte de Cristo, a fé tinha trocado seu seio judeu pela maioria das cidades do Império. Jesus, pelos cálculos dos evangelhos, nunca esteve a mais de 150 quilômetros de casa durante sua vida adulta. Mas agora havia comunidades de seguidores a milhares de quilômetros de onde tudo começou. E os locais iluminados no mapa não eram apenas locais onde se pregava o evangelho, e sim locais onde havia verdadeiras comunidades de crentes. Um grupo de seguidores, um grupo crescente, cujos nomes se perderam para nós, compartilhava suas vidas recém-encontradas em muitas moradias nas cidades do mundo mediterrâneo. Um relato fascinante sobre os cristãos foi escrito por um autor desconhecido em meados de 180. É chamado Epístola para Dioneto. Aqui, nós temos uma noção de como a vida dos crentes era simples, mas ao mesmo tempo tão extraordinária. Os cristãos não se distinguem do resto da humanidade pela pátria, pela língua ou pelos costumes. Mas apesar deles viverem tanto na Grécia como em outras cidades e de seguirem os costumes locais, seja na alimentação, no vestuário ou nos outros aspectos da vida, eles exibem uma maravilhosa e sinceramente estranha cidadania própria. Eles vivem em seus países natais, mas como viajantes. Eles dividem todas as coisas como cidadãos e sofrem tudo como estrangeiros. Cada país estrangeiro é sua pátria, e cada pátria é um país estrangeiro. Eles casam como todos, eles criam suas crianças, mas eles não rejeitam seus filhos como outros. Eles oferecem uma mesa comum, mas não uma cama comum. Eles se encontram encarnados, mas eles não vivem de acordo com a carne. Eles passam seu tempo sobre a terra, mas são cidadãos do céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas sobrepujam as leis em suas próprias vidas. Eles amam todos, e por todos são perseguidos. Eles são levados à morte e são ressuscitados. Eles são pobres, mas fazem muitos ricos. Eles não têm nada e, no entanto, abundam em tudo. Eles são abusados e dão perdão. Eles são insultados e dão honra. Quando eles fazem o bem, são punidos como se eles fossem maus. E quando são punidos, se regozijam como quem recebe a vida. Pelos judeus, são atacados como estrangeiros. E pelos gregos, eles são perseguidos. E aqueles que os odeiam não podem declarar a causa de sua hostilidade. O cristianismo viajou através de estradas e caminhos comuns de todo o império, com viajantes de tipos os mais variados, mercadores, homens de negócios, soldados, prisioneiros, escravos e reféns. Os cristãos eram pessoas de todos os tipos, que se moviam e eram movidas por todas as grandes estradas do império. E estudantes, professores, filósofos, refugiados, peregrinos, profissionais, médicos, advogados, pessoas de todos os tipos, levando sua fé cristã com eles, portando a mensagem cristã enquanto viajavam. Em larga escala, parece que a expansão não veio do trabalho do clero, ministros ou pastores, mas de homens e mulheres cristãos em seus caminhos comuns e sua rotina de vida. Aqui temos outro documento ilustrativo, escrito por um cristão para o imperador Antonino Pio. Ele nos dá uma noção importante de como era a vida e as atitudes dos cristãos que viveram neste período vital da história da igreja e que tentavam tratar os assuntos da igreja sem os apóstolos do primeiro século para ajudá-los. O escritor aqui é Justino. Ele mesmo se tornou um mártir notável, uma vítima da perseguição. Escutemos o que ele disse. Antes, nós nos regozijávamos na impureza, mas agora só amamos a castidade. Costumávamos praticar charlatanices, mas agora nós nos dedicamos ao Deus verdadeiro e inquestionável.
Nós adorávamos o dinheiro e as posses mais do que qualquer outra coisa. Mas agora, dividimos o que é nosso e damos para todos aqueles que precisam. Nós costumávamos odiar, matar uns aos outros. Nós não comeríamos com aqueles de raças diferentes. Mas agora, desde a manifestação de Cristo, nós amamos nossos inimigos e oramos para aqueles que nos odeiam sem motivos. A difusão da fé continuava rápida, apesar da crescente oposição. Aqui vocês veem onde as comunidades cristãs se estabeleceram perto do ano 200. Mas como podemos calcular a velocidade do avanço? Lembrem-se que a igreja não tinha nenhuma cerimônia pública impressionante que atraísse as massas. Por gerações, eles também não tiveram templos religiosos. E se você fosse a um culto domiciliar, não encontraria nenhum espetáculo bizarro ou diversão constrangedora ou orgias depravadas de que eles eram falsamente acusados de exercer nos seus primeiros anos. No lugar, você encontraria a leitura das escrituras, alguns oradores, exortações e, finalmente, a Eucaristia. Mas se você não fosse batizado, nem seria convidado para ficar. Existem algumas provas de que a igreja nunca passou sem as suas brigas internas. Eles não se separaram em diferentes crenças como fazem hoje em dia, mas conflitos sérios eram parte do seu cotidiano, pois eles acreditavam estar lidando com assuntos de verdade ou erro. Talvez a chave do segredo da difusão da fé na igreja antiga tenha que ser buscada na vida cotidiana dos seus antigos seguidores. Como nós mostramos no começo, o antigo cristianismo foi um movimento urbano. As pessoas viviam em cidades, e nas cidades se vivia muito perto de seus vizinhos. Você não tem muitos segredos nessas condições. Seus vizinhos tinham uma boa ideia de quem você era, como você vivia sua vida e o que era importante para você. Posso falar com você? Eu preciso falar com você. Olha, eu sei que não tenho direito de lhe perguntar nada, principalmente depois de te ofender a semana passada. Mas minha mulher está morrendo. Os médicos fizeram tudo o que podiam. Não podem fazer mais nada. Ela não tem muito tempo. Eu sinto muito. Olha, comenta-se na cidade que vocês, cristãos, oram pela cura. Que seu Deus algumas vezes responde às suas preces e proporciona uma cura. Sim, é verdade. Ele nos proporciona cura às vezes. Por favor, você viria orar pela minha mulher. Eu te darei tudo o que você pedir. Eu já não sei mais o que fazer. Está bem. Vamos rápido. Eu vou orar para o Senhor te curar. Eu chamarei as irmãs e elas virão aqui. Vão cuidar de você, orarão para você. E eu vou orar para você. Foi através desses atos incontáveis e diários de compaixão, atenção e amor pelo próximo que o Evangelho se espalhou. Foi um movimento de gente simples que se desenvolveu servindo às necessidades humanas, importando-se com os mal-amados e até criando crianças abandonadas dos depósitos de lixo. Em Roma, perto de 250 DC, no que foi talvez o primeiro programa de distribuição de comida, a igreja mantinha mais de 1.500 viúvas. Mas também havia o elemento do miraculoso nos relatórios da antiga vida cristã. Os cristãos ficaram conhecidos como aqueles que cuidavam dos doentes. Tinham poderes de cura e também poderes de exorcizar demônios. Se vamos entender o cristianismo antigo, nós temos que dar a devida importância aos milagres. Os milagres são testemunhados desde o começo do movimento. Nós encontramos Pedro, por exemplo, curando um aleijado em frente ao portão formoso do templo. E as histórias de milagres são encontradas através de todo o segundo e terceiro séculos. Escritores como Justiniano, Irineu e Tertuliano deram uma grande importância às habilidades cristãs de realizar milagres. Eles
Até se oferecem para fazer milagres em condições laboratoriais na corte para demonstrar o poder do Deus cristão. Os milagres eram parte integrante da vida na Palestina e, é claro, na Igreja Antiga. Exorcismos, curas, precisavam ser feitos. Muitas pessoas o faziam, não apenas Jesus, seus contemporâneos também. Então ele tinha que provar, como um dos seus contemporâneos, que podia fazer o que os outros faziam e depois continuar e explicar o que ele fez e qual era o propósito de tudo isso. E era isso que Pedro e Paulo faziam quando eles realizavam curas milagrosas. Veja alguns aspectos da história da Igreja Antiga. A fuga de Pedro da prisão de Herodes Agripa foi uma fuga milagrosa. Ela não se explica por meios naturais ou humanos. Olha a sobrevivência dos importantes manuscritos do Novo Testamento. O maior desejo de uma perseguição atrás de outra perseguição era destruir todos esses manuscritos, mas eles sobreviveram. Afinal, toda a Bíblia sobreviveu. E nós poderíamos continuar a dar exemplos da necessidade e da importância dos milagres na história da Igreja Antiga. No começo do século IV, a fé continuou a se difundir, novos centros se estabeleceram e os centros existentes cresceram. Em algumas regiões havia realmente uma maioria cristã, enquanto que em outros locais, mesmo que ainda minoria, os cristãos exerciam uma forte presença. Em todos os cantos do mundo, existem aqueles que entre nós colocaram sua fé em Jesus Cristo. E quando nós realmente colocamos, ninguém mais nos deixa com medo. É verdade. Existem aqueles em nossas fileiras, alguns que foram crucificados, outros torturados de outras maneiras, atirados às feras selvagens, queimados. Mas agora é certo que mesmo essas coisas terríveis não podem fazer-nos trair a nossa preciosa fé. Essa é a maneira como eu enxergo. É como quando você corta fora a parte da vinha que já frutificou. Você corta fora, mas outra safra de galhos, frutas, flores cresce no lugar. Mas, por favor, entenda que nós não estamos disputando. Cristo nos ensinou como, pela paciência e gentileza, recuperar as pessoas da desonra e do amor ao mal. E muitos se juntaram a vocês? Eu posso lhe mostrar muitos que vieram com uma predisposição tirânica e violenta. Pessoas que foram convencidas pela qualidade de vida de seus vizinhos cristãos. Como e que indulgência eles mostram depois de terem sido enganados e com que honestidade dirigem suas próprias relações econômicas. Nessa época, o Império tinha uma população de 50 a 60 milhões de pessoas. Estimativas mostram que 5 a 10% eram cristãos, ou seja, 3 a 6 milhões de pessoas de todas as profissões e classes sociais. Enquanto mais e mais se convertiam, sua presença saturava a sociedade. E no início do século III, o pitoresco teólogo Tertuliano pôde desafiar corajosamente o Império, é claro que com um pouco de exagero retórico. O que é tão vasto quanto as pessoas que nós retiramos de vocês e levamos para alguma outra parte do mundo? A perda de tantas pessoas traria desonra sobre os seus governantes. Eles teriam que achar outras pessoas para governar. Vocês teriam mais inimigos do que cidadãos. Mas deste jeito, vocês têm menos inimigos por causa da multidão de cristãos. Na verdade, me parece que em quase todas as cidades, quase todos os cidadãos são cristãos. As catacumbas, túneis e quartos subterrâneos com trabalhos artísticos e inscrições celebrando temas centrais da fé. Elas foram cavadas pelos cristãos antigos para honrar e enterrar seus mortos. Hoje elas são um símbolo vivo que nos lembra que o cristianismo foi, em seus primeiros séculos, um tipo de movimento clandestino. Mas em 312, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo após uma visão. Sua vitória na Ponte Milvian, no norte de Roma, consolidou seu poder político. É um ponto conveniente no tempo para marcar a grande divisão entre a era em que o cristianismo foi uma minoria desprezada e maltratada e no fim do século IV, quando se tornou a fé oficial e dominante do Império. O sucesso traria mais problemas e desafios, mas isso é assunto para outro momento. Por enquanto, considere que os primeiros anos do cristianismo são uma das mais inacreditáveis revoluções pacíficas
e transformações de normas culturais estabelecidas jamais vistas. Como podemos entender esta memorável difusão da fé cristã? Nenhuma resposta simples é viável, mas parte da resposta pode ser encontrada considerando o que aconteceu aqui. Aqui foi onde Jesus fez o que nós chamamos de Sermão da Montanha, e parte desse sermão é chamada de Pai Nosso. E que sacudida o conteúdo do sermão, hoje tão familiar, deve ter dado nos seus ouvintes do primeiro século. Pois ele dizia para as pessoas como pensar em Deus e neles de uma forma diferente. Veja isto. Estas palavras cruzadas em latim foram encontradas em vários locais diferentes, inclusive a Inglaterra, dura Europos na Mesopotâmia e duas em Pompeia, que tem de ser de antes de 79 DC, quando a cidade foi destruída. Ninguém sabe ao certo o que significam. Perceba o palíndromo, como as mesmas palavras são escritas de frente e de costas. Veja como as letras podem ser rearranjadas para soletrar Pater Noster duas vezes na forma de cruz. O N do Noster forma uma interseção com o A e o O não usados. Pater Noster são as duas primeiras palavras do Pai Nosso, e o A e o O podem representar a primeira e última letras do alfabeto grego, alfa e ômega. Esses são os termos aplicados para os cristãos no livro do Apocalipse no Novo Testamento, significando o início e o fim. Pater Noster, Pai Nosso. Talvez nestas duas palavras nós encontremos a pista de como o Evangelho se espalhou pelo mundo. Talvez o mundo no qual o Evangelho nasceu fosse um mundo onde as pessoas se sentissem à mercê dos fatos, vítimas da sorte. Suas vidas fossem controladas por forças astrológicas e impessoais. Sim, porque era um mundo onde, na maior parte, a religião era mais tradição do que crenças pessoais. Então, neste mundo veio o cristianismo proclamando que sua vida tem um sentido. Você é conhecido, você é amado. E que um Deus, maior que qualquer outro imaginável, é o Criador de tudo. Ele visitou o nosso mundo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo para mostrar seu amor. E seu amor é tão íntimo que pode ser aproximado pela expressão Pai Nosso. Tal conceito era completamente novo, mas parecia ser o que muitas religiões estavam precisando. Era um conceito que encontrou um lar nas diversas culturas, religiões e classes sociais que formavam o Império Romano. É claro que esta não é uma explicação completa de como e por que a fé se difundiu, mas ela parece ser uma parte necessária de qualquer explicação que contaria adequadamente o que aconteceu. Nos séculos seguintes, o cristianismo continuou a crescer e se difundir de uma forma ainda mais rápida. E nós podemos notar que, ironicamente, esta fé, que nasceu no Oriente Médio, encontraria melhor aceitação quanto mais ela se movesse para o Ocidente no mundo greco-romano. Na verdade, ela se tornaria uma instituição criadora da própria civilização ocidental. Mas foi no século presente que aconteceu provavelmente a mais excepcional difusão do cristianismo em toda a sua história. E nos lugares menos esperados. Por exemplo, o dramático renascimento espiritual tem avançado silenciosamente em alguns países comunistas. Na verdade, é possível que uma das mais rápidas expansões de fé cristã em toda a sua história tenha acontecido durante a nossa geração na China comunista. Difundindo-se através de uma rede informal de igrejas, alguns observadores estimam que o cristianismo na China tenha crescido de uns 800 mil adeptos para muitos milhões nos últimos 40 anos. A mensagem que a igreja cristã tem levado a cada geração é chamada de evangelho, que quer dizer boas novas. Mas as boas novas muitas vezes significaram perseguições. No próximo programa nós veremos a resistência contra a igreja antiga e a gama de acusações e processos que foram imputados contra ela. Seu povo fica contente por aproveitar de tudo que é nosso, vivendo nesta que é a maior época da história. Mas onde está a sua gratidão? Vocês são todos esnobes antissociais. Vocês não mostram o devido respeito por nossos festivais de aniversário. Vocês não se sacrificam ao gênio do imperador. Vocês não lutarão nem se juntarão ao império. Nos programas anteriores, nós vimos como a igreja antiga se espalhou aqui de Jerusalém para os mais longínquos pontos do Império Romano. Mas o preço disso foram terríveis perseguições que produziram muitos mártires. Nos programas futuros, nós estudaremos essas perseguições em detalhe, mas hoje nosso interesse é sobre o que havia atrás das perseguições. É importante lembrar que o Império Romano tolerava várias religiões quase sem restrições.
Mesmo assim, existiam certos aspectos do cristianismo que o mundo romano simplesmente não podia suportar. Neste programa, nós veremos o que fez o cristianismo ser tão intolerável e uma ameaça tão grande. Quais eram as acusações? Parte 3. Acusação. Esta é a única seção acima do chão que restou do pretório de Pôncio Pilatos em Jerusalém. Aqui Jesus foi trazido diante de Pilatos, acusado e julgado. Mais tarde, seus seguidores descobriram que eles também seriam continuamente trazidos para cá e acusados. As acusações imputadas contra os cristãos eram fascinantes e variadas, algumas levianas, outras maliciosamente falsas, mas outras eram válidas e mostram como o cristianismo representava de verdade uma ameaça genuína para muitas das convicções mais profundas e para os valores apreciados pelo mundo romano. Algumas acusações vão surpreendê-los, sem dúvida. Entre elas, canibalismo, rescisão de negócios, total imoralidade e incesto, antifamília, pobreza, ateísmo, inovação, falta de patriotismo, comportamento antissocial e causa de desastres. Entre os escritos dos anciãos da igreja existe um documento escrito por volta do ano 230 chamado de Otávios de Milícios Félix. Só uma cópia desse trabalho conseguiu sobreviver, mas é uma evidência bem válida que descreve um debate entre um cristão e um pagão no portal romano de Ostia. A argumentação deles foi extraída não só dos escritos de Otávios, mas também de outras fontes, permitindo incluir outras acusações atribuídas aos cristãos durante os primeiros séculos. A ação se passa nas ruínas da vila do imperador Adriano, em Tívoli, não longe de Roma. Vocês, cristãos, são a pior raça que já existiu no mundo. Merecem todas as punições que receberem. Ninguém gosta de vocês. Seria melhor se vocês e seu Jesus nunca tivessem existido. Ora, que é isso? Não vamos perder tempo com insultos. Conte suas queixas específicas e eu vou mostrar que, em muitos casos, você simplesmente nos compreendeu mal. Nos deu um julgamento justo. Quem sabe você possa se tornar um de nós. Você é que precisa mudar de ideia. Dizem por aí que vocês são canibais, que comem a carne de crianças nas suas reuniões sagradas. Bem, essa história já passou dos limites. Ou por malícia ou por desinformação, eu não sei. É baseada provavelmente no fato de que nós compartilhamos uma refeição do corpo e sangue de Cristo. Isso nós fazemos, mas não comemos a carne humana. É pão e vinho que consagramos para comemorar a morte de Nosso Senhor. Me surpreende que você dê atenção a esses boatos de canibalismo. Você sabe como somos. Não se esqueça. Se você tivesse um filho, e se ele fosse menina e você quisesse um menino, se esse filho fosse deformado e se você simplesmente não o quisesse, o que você faria? Você poria a criança para fora, exposta até a morte. Você sabe que é muito melhor deixar o bebê morrer do que criá-lo numa casa onde ele não é desejado. Nós não expomos nossas crianças. Gostaria que soubesse que muitas dessas crianças deixadas para morrer foram resgatadas por cristãos e ganharam um lar. Então é o contrário do que você nos acusa, Cecílios. Nós não consumimos vida humana. Ao contrário, nós a protegemos e defendemos. Está bem. Na verdade, é só um boato. Mas nós também ouvimos que vocês se encontram em segredo, bem antes do nascer do sol. E a imoralidade vulgar que nós ouvimos que acontece nesses lugares é tão indecente que eu não posso nem descrever. Exceto para dizer que é o incesto, o que eu acho mais repulsivo. Você nunca foi a um dos nossos encontros? Não, eu nunca seria visto por lá. Bom, se você fosse, você iria ver que o ato de amor e a intimidade que você imagina são de um tipo totalmente diferente. Nós nos reunimos antes do nascer do sol porque somos trabalhadores. Temos que ir ao trabalho. Nem sempre nos encontramos em segredo. Nós não temos templos nem sinagogas. Então usamos a casa de alguém que tenha bastante espaço. Nos chamamos de irmã e irmão e prometemos amar-nos uns aos outros porque é isso que Nosso Senhor nos mandou fazer. E nós saudamos uns aos outros e abençoamos uns aos outros com um beijo sagrado. Não com luxúria, mas com um amor genuíno e atenção para com todos. Venha e verá que exigimos moralidade entre todos os que vêm a nós. As acusações de canibalismo e imoralidade circularam há mais algum tempo. Os cristãos não tinham seus festivais públicos
E nem tinham nenhuma igreja construída. Eles se encontravam às vezes em segredo, o que fazia a imaginação de seus oponentes ir à loucura. Mas, com o crescimento do número de cristãos, as acusações foram desaparecendo. E mais pessoas conheciam sua fé e suas vidas. Deixe eu lhe apresentar algo de que você não vai poder se safar. Sempre que a sua seita aumenta o número de pessoas, coisas ruins acontecem. Empregos são perdidos, templos ficam vazios, a venda de animais para cerimônias despenca, a venda de carne dos sacrifícios cai. Culpado. Você mal podia negar. Por isso tem que admitir que vocês são maus para os negócios e destroem a economia local. É verdade. Você tem razão. Mas eu serei generoso aqui e vou admitir que isso pode ser resolvido. Pode haver uma realocação de investimentos com o tempo. Mas o que não pode ser corrigido é o mal irreparável que a sua raça causa às famílias. A família é o esqueleto da nossa sociedade. E vocês são um claro perigo no que concerne à família. Eu vou te surpreender. Admito que você tenha razão nesse ponto, mas no geral você está errado. Agora escute bem, amigo. Eu não sou seu amigo. Pessoas que destroem famílias não são minhas amigas. Está bem, vamos voltar ao nosso ponto. É verdade que quando nos tornamos cristãos, nos tornamos membros de uma outra família. Outros fiéis são nossos irmãos e irmãs. Sim, de algum modo isso se torna mais importante. Nós não rejeitamos a nossa família, até a tratamos bem melhor. Deixa eu te descrever por um momento e te mostrar o que eu quero dizer. Cecílius, você às vezes dorme com uma mulher que não seja sua esposa? E se eu fizer, não é da sua conta. Você já obrigou a sua escrava a ter sexo com você? Claro que sim, é um direito de todo homem. O que quer dizer? Foi você quem quis falar a respeito da família. Nós amamos e respeitamos nossas esposas, exatamente como dizem as escrituras. Eu acho que o que te incomoda mesmo é que nós não nos aliviamos em fornicação com os escravos. Nós os recebemos em nossas igrejas. Talvez o que te incomoda é que nós aceitamos o intruso, qualquer raça, qualquer classe, até escravos. E talvez, Cecílius, talvez seja esse o seu problema. Eu estava esperando por essa. Dê uma olhada nas suas igrejas, do que elas são feitas. Principalmente de mulheres, ingênuos e crianças. A maioria da classe trabalhadora, pessoas não muito educadas. E, como você mesmo disse, até escravos. Me faz rir quando eu penso no quanto vocês são pobres. Mal dá para viver. Se esse seu Deus é tão grande e tão carinhoso, por que tantos de vocês são tão pobres? Ou ele não é tão bom e não liga que vocês sejam pobres, ou ele não é tão carinhoso e é incapaz de fazer algo a respeito. Que Deus, hein? Não admira que vocês sejam vistos como bobos. Disse muito bem, mas errou o alvo. Antes de tudo, se você tivesse se preocupado em verificar, você saberia que tem muitos das classes superiores entre nossos membros, até mesmo da equipe de César. E sábios famosos que antes eram pagãos têm escrito sobre a nossa fé para os mais educados estudarem. Mas não vamos falar à toa. Muitos dos nossos membros... Tá certo, a maioria dos nossos membros é pobre, mas... Então você está pronto para admitir que vocês são os pobres diabos? Olha, diga como quiser. Mas o que é mais importante é como nós nos vemos. Nós nos consideramos ricos. Nós temos aquilo que é mais valioso, o bem mais precioso que não pode ser perdido. Olhe, para sua informação, existem alguns de nós que são ricos. Nós não rejeitamos a riqueza, nós a bendizemos quando ela vem de acordo com a lei. Mas nós não temos ganância. E quando conseguimos mais riqueza, nós distribuímos mais. A riqueza pode ser um grande fardo. Ela te pesa com tanta preocupação e cuidados. Viajar leve tem suas vantagens. Desculpe, mas eu ainda não vi nenhuma. Eu prefiro a riqueza em qualquer hora. Sabe, Cecílius, conversar com você me fez perceber pela primeira vez por que é que Deus não nos abençoa automaticamente com riqueza. Pois se ele fizesse isso, pessoas como você viriam correndo se tornar cristãos e não entenderiam a razão. Não tenha pena de nós. Nós temos o bastante para nós mesmos e para aqueles que precisam. Aqueles por quem você passa direto. Vocês são tão bons e puros. Tem outra coisa que me incomoda. Vocês acham que sempre têm razão. Primeiro você nos acusa de canibalismo e orgias. Agora você se ofende porque nós buscamos levar uma vida sagrada. Preste atenção, nós não nos consideramos sagrados. A cada domingo realizamos um culto de comunhão.
E é um culto de ação de graças. Ação de graças porque nós somos perdoados, não porque somos sagrados. E se nós somos perdoados, então devemos tentar levar uma vida como a de Cristo. O que me preocupa é o que vocês são na verdade. É por isso que vocês são odiados através de todos os cantos deste vasto império. Vamos voltar ao problema real. Vocês são ateístas. Sim, nós somos ateístas. Se você considerar que nós não oramos nem acreditamos em todos esses deuses, pois esses não são deuses. Nós adoramos o único e verdadeiro Deus, acima de tudo. Agora eles chegaram a um ponto realmente importante. Essa era a coisa mais difícil para os romanos entenderem a respeito dos cristãos. Vejam vocês, o mundo romano tinha todo tipo de deuses. Deuses domésticos em cada família. Deuses das regiões locais eram adorados pelo sucesso deles no passado. Um império que cuidava do Deus dos seus patrões, que os tinha protegido e propiciado vitórias. E até mesmo o imperador era visto como um deus. A incorporação dos favores e glórias que os deuses dedicaram a Roma. Não adorar os deuses, ou pelo menos não mostrar algum respeito, era considerado ateísmo. Acreditar num Deus único, acima de todos os outros, era visto como presunção e estupidez. Vocês agem como se soubessem mais do que todos nós. É disso que eu estou falando, meu rico e estudado Otávio. Acham que sabem mais do que nossos benfeitores, que só vocês estão certos. O que chega a irritar é que vocês, todos vocês, são escravos da inovação. Vocês são cegos e falta a vocês a qualidade indispensável que sempre foi reverenciada pelos sábios. Eu falo de respeito, honra às tradições, lealdade à herança que nos foi confiada. Inovação. Inovação. É só isso que importa para vocês. Acontece que não é esse o caso. Por que vocês não forçam os judeus a fazerem sacrifícios para os seus deuses? Só para eles foi dada exceção. Por quê? Por causa da antiguidade da religião deles. A única coisa que eles não podem ser acusados é de inovação. Vocês dão espaço, mesmo que eles sejam largamente detestados, porque a religião deles é mais antiga. Pois esteja certo que o Deus que os judeus adoram é exatamente o mesmo Deus que nós adoramos. As escrituras sagradas, as leis e os profetas, nós reverenciamos e lemos em voz alta em nossos encontros, porque nós adoramos esse Deus dos judeus. Nós não podemos ser acusados de inovação. É ao contrário. A nossa fé olha além do começo dos tempos, para o Deus que criou tudo o que existe. O que vocês não querem ouvir e que os judeus se recusam a aceitar é que Deus veio até o nosso mundo para nos mostrar como Ele é na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a quem todos nós amamos e servimos. Por quê? Porque Ele morreu para nos trazer de volta a nossa relação com um Deus único e verdadeiro, para oferecer o perdão de Deus, nova vida para todos os que aceitarem e acreditarem. Até você, meu amigo. Ah, como você me cansa com essa baboseira tola. Eu não vou perder tempo em responder agora. A não ser para dizer como é absurdo pensar que mesmo se um Deus único e verdadeiro, como você afirma, viesse à Terra, ele teria feito melhor do que vir como um analfabeto carpinteiro da classe trabalhadora num lugar como a Galileia, na Judéia. E se o perdão fosse para ser encontrado em alguém, eu lhe garanto que ele jamais viria através de algum criminoso convicto e crucificado. Mas vamos deixar de lado tanta simplicidade e ingenuidade por agora, porque nós somos um povo tolerante e vocês podem acreditar no que quiserem. De várias maneiras, vocês não parecem diferentes do que algumas outras religiões misteriosas que foram abandonadas. Mas o que faz vocês serem tão ofensivos é a sua teimosia. Acredite no que quiser, mas não há desculpas para a sua falta de patriotismo. Falta de patriotismo? Sim. Lembrem-se da ideia geral de separar a religião do Estado. É uma ideia relativamente nova.
Foi a grande luta dos anabatistas na Europa do século XVI. E ela só se modernizou faz algumas centenas de anos com a América. Em todos os países e sociedades antes dessa época, a política e a religião eram interligadas e inseparáveis. A conexão entre as duas era inquestionável. Eram dessas coisas tidas como verdade total. Andar através de Roma era ter consciência e lembranças constantes de um lugar religioso e com deuses na vida romana. O Estado prestava homenagens aos deuses em nome do seu povo. Não fazer assim era arriscar incorrer no desgosto e na ira divinas. Então, a religião não era só uma coisa pessoal. Não. Negar os deuses era considerado ateísmo, mas era até mesmo mais do que isso. Era antissocial e impatriótico. Era considerado politicamente subversivo. Seu povo fica contente por aproveitar de tudo que é nosso, vivendo nesta que é a maior época da história. Mas onde está a sua gratidão? Vocês são todos esnobes antissociais. Vocês não mostram o devido respeito por nossos festivais de aniversário. Vocês não se sacrificam ao gênio do imperador. Vocês não lutarão nem se juntarão ao império. Simplesmente, vocês são desleais, impatrióticos e inconfiáveis. Do meu ponto de vista, vocês são um perigo para a sociedade. Se você se tivesse a um só ponto, talvez eu pudesse responder. Mas você se confunde todo em exageros e más interpretações. Nós não vamos para o exército, nem lutamos, porque nós não acreditamos em matar. Nós amamos nossos inimigos e lhe fazemos o bem, mesmo que sejamos caçados e mortos por acusadores como você. Nós nem assim pegamos em armas para nos defender. Daí eu não consigo ver como nós somos algum perigo para alguém. Mas você tem razão. Nós não oramos para o imperador, nem seguimos nosso vizinho nos sacrifícios para os deuses. Mas se nós não oramos para o imperador, nós oramos pelo imperador. Reconhecemos aqueles com autoridade concedida por Deus para preservar a ordem. Nós oramos para a paz e tranquilidade do império. Deus sabe, se algum grupo procura uma vida quieta e sem distúrbios, somos nós. Nós nunca sabemos quando vão nos culpar por tudo que sair errado, quando seremos caçados e presos. Não sem razão, eu lhe garanto. Por que você não pode ver o que é tão claro para os outros? Sua falta de patriotismo tem nos causado tristeza e sofrimento. Os deuses têm sido bons com Roma. Eles nos deram grandes vitórias, boa comida, terra fértil. É por isso que nós temos que homenageá-los e nos livrarmos de vocês, ateístas. Vocês não são nada além de criminosos e devem ser tratados como tal. Ah, sim. Já ouvimos isso antes, muitas vezes. Como um de nossos anciões escreveu, se o Tibre alcança as margens, se o Nilo não passa pelos campos, se o céu não se move e a terra sim, se existe fome, se existe peste, eles gritam juntos, joguem os cristãos aos leões! Vamos ao que realmente te incomoda. Uma das acusações levantadas contra nós, e que você ainda não disse em todo o seu discurso, é que nós somos uma superstição. É a superstição que está na raiz dessa discussão. Isso é difícil. E se você prestar atenção, eu vou poder mostrar que o que nos separa pode ser esclarecido. Vocês vivem com um grande medo de ofender os seus deuses. Vocês têm tanto cuidado em fazer seus sacrifícios e fazer suas trocas com seus deuses para mantê-los felizes, para que eles não mandem problemas. De qualquer maneira, que deuses são esses que vocês pensam que construíram a poderosa Roma? O que você está dizendo? Cuidado com a sua boca, porque eu receio que não saiba o que está dizendo. Ah, eu sei muito bem, meu caro Cecílios. Porque as massas pensam como você, porque são supersticiosos. Seus deuses não construíram Roma. Roma foi construída por guerras, assassinatos, violência e ganância. Volte ao início dos tempos, para os fundadores. Por que Rômulo assassinou seu próprio irmão Remo? Nossa história não é um presente dos deuses. Nossa história é de conquista e destruição pela violência e pela força. E não dos deuses, mas o nosso próprio ódio e ganância. Talvez demônios tenham lutado por Roma, mas eles não são deuses. Chega! Eu digo que chega! Eu não quero mais ouvir isso!
É a máxima blasfêmia. Você e sua espécie são perversos e vis. Fora com vocês! Na história real de Vinícius Félix, Cecílius acaba sendo convertido. Mas nós os deixamos aqui, porque aqui eles chegam ao X de todo o problema. Duas visões diametralmente opostas foram colocadas uma contra a outra, e parecia não haver maneira de conciliá-las. O cristianismo era muito mais do que uma noção desagradável para o mundo pagão. Era corretamente considerado como uma ameaça. O mundo romano não tolerava ameaças facilmente. Vejam esses muros antigos, os muros de Aurélio, que se estendem por quilômetros através de Roma. Mesmo a poderosa Roma precisava de defesas. O Evangelho, com sua mensagem tranquila de perdão, paz e amor, começou a minar internamente os muros. E é sabido que os muros dão segurança. Quando os muros são infiltrados, a insegurança cresce e a tendência é reagir. Estranhamente, mesmo se for um muro de confinamento, há resistência em deixá-lo cair. Para quebrar esses muros, tinha-se que pagar um preço. Mas havia mais do que muros quebrados atrás das acusações romanas contra os cristãos. O cristianismo, desde o início, foi compreendido como sendo intrinsecamente ofensivo à maioria dos sentimentos religiosos. Aqui estão alguns dos muros caídos. São as ruínas da pequena cidade galileia de Corazim. Apesar de ser mencionada só 2 vezes no Novo Testamento, Corazim foi o local onde Jesus fez alguns dos seus maiores milagres. Mas nós não sabemos quais são esses milagres. Mas Jesus amaldiçoou a cidade porque seus habitantes não se arrependeram nem elevaram seus corações a Deus em resposta a tais milagres. Assim, essas ruínas assombradas são uma lembrança viva de que Jesus veio e estabeleceu seus julgamentos e acusações bem antes que seus seguidores fossem acusados. Mas isto é mais profundo. As palavras de Jesus não eram apenas ofensivas, especialmente para o sistema religioso. Não, mais do que isso, Jesus Cristo mesmo se tornou uma ofensa. A maior ofensa do cristianismo tinha sempre algo a ver com a própria pessoa de Jesus Cristo. A raiz da questão foi melhor colocada num discurso agora clássico feito há mais de 50 anos pelo sábio inglês C.S. Lewis. Houve um tempo em que eu acreditei que o universo era só um acidente, que Deus era só uma fantasia e que Cristo era só um bom professor de moral. Não mais agora, pois eu descobri que Cristo negava que tivesse qualquer verdade nos meus argumentos. O que mais ele dizia é que era um filho de Deus. Aqui eu fiquei confuso. O homem que era só um homem e falava esse tipo de coisas que Jesus falava, não seria mesmo um bom professor de moral. Ou ele era um lunático, do nível de alguém que diz que é um ovo frito, ou então ele era um demônio do inferno. Você deve fazer sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou então um louco. Ou ainda pior. Vocês podem achar que ele é um louco, podem cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou podem cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não se deixem levar por nenhuma besteira sobre ele ser um grande professor humanista. Ele não nos deixou essa opção. Ele não pretendia isso. Essa pretensão de Cristo, que foi através dos anos considerada a maior ofensa, é a maior atração do cristianismo. O mundo romano podia ver qual era o risco, por isso a oposição e as acusações. No próximo episódio, nós veremos como as acusações criaram ondas e mais ondas de violenta perseguição.